Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos finalizando o capítulo 14. Nesse capítulo, nós já vimos Paulo está orientando a igreja a respeito do uso devido dos dons espirituais. E hoje, ao iniciarmos o capítulo 26, o verso 26, aliás, Paulo vai falar a respeito de algo muito importante, que é a ordem no culto. Quando as pessoas se reúnem para cultuar, nesse momento em que as pessoas estão juntas, né, quando a igreja se reúne, todos devem estar preparados para participar usando os dons do Espírito Santo, mas tudo isso sendo feito para edificação do corpo de Cristo. Paulo vai tratar agora então desse assunto, como as pessoas devem se portar. E a regra básica que ele vai falar aqui sobre falar em línguas, né? A regra básica era deixar falar em línguas, podia falar, mas desde que as coisas acontecessem com ordem e que nós já vimos bastante anteriormente, que tivesse uma pessoa que interpretasse aquilo que estava sendo dito. E o interesse deles, então, pela compreensão, para que fosse um culto em que todos compreendessem o que estava sendo dito, é que vai nortear, então, agora essa fala de Paulo. Então, vamos lá. Depois de ter dado as instruções para esse exercício correto, exaltado, salientado, destacado o dom da profecia, o ensino da palavra de Deus, parece que agora Paulo vai tentar fazer esse enquadramento, né? Onde todos vão compreender o conteúdo das mensagens explicadas nos cultos, que é isso que vai interessar para Paulo agora. Vamos lá, bora lá, verso 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Preocupação de Paulo para que todos fossem edificados com as participações das pessoas ali no culto, né? Ele está apresentando um exemplo de como as coisas deveriam ser conduzidas. Cada habilidade especial do cristão, dada por Deus ali, deveria ter em foco, em mente, a edificação da igreja. Toda a igreja deveria ser beneficiada com a fala de cada um, com o uso dos dons. Se, porém, alguém falar em língua, volta a falar no assunto, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, verso 28, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não tiver quem interprete, fique quietinho, orando ali no cantinho, ele e Deus. Paulo, de uma forma bem sensata, educada, ele não proíbe, né? Mas ele estabelece algumas regras e regras importantes para nortear o uso desse dom. Verso 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, Deus não é de confusão, e sim de paz. O culto deve ser tranquilo,
Paulo está esclarecendo. Culto tranquilo, culto onde não tenha aquele emocionalismo cheio de êxtases, né? Onde o ambiente seja calmo, tranquilo. Está dizendo aqui, Deus é Deus de paz. E essa paz deve permear o ambiente das igrejas. Verso 34 diz: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Um versículo polêmico, né? Muito discutido. Ele diz: se as mulheres quiserem aprender alguma coisa, que perguntem para seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vocês perceberam que Paulo está falando agora aqui a respeito de ordem no culto? Esse é o contexto. Parece que as mulheres de Corinto lá, elas estavam abusando muito da liberdade que elas tinham de falar. Imagina, numa reunião, elas dando palpite a respeito de todos esses assuntos que Paulo está tratando aqui. Então, acho que aquele alvoroço na cabeça de Paulo fez com que ele falasse isso. Então, Paulo diz assim, ó: fiquem quietas vocês. Se tiver alguma coisa para perguntar a respeito desse assunto, pergunta lá na casa. Porque se perguntar aqui na igreja, vai virar um tumulto e vai atrapalhar a ordem do culto. Apenas isso. Paulo não está proibindo aqui, né? As mulheres de... Hoje, muitos tomam esse versículo para dizer que as mulheres não devem pregar. Mas não é esse o contexto. Verso 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E assim ele termina esse capítulo de uma forma brilhante, com uma única frase: tudo feito com decência e ordem. Decência e ordem devem acompanhar a vida do cristão em todos os momentos, mas no culto ainda de uma forma muito especial. Então, esse capítulo, ele trata apenas de conselhos do apóstolo Paulo para que o culto seja um culto dinâmico, onde todos compreendam, dando primazia à palavra de Deus. E com certeza, tendo amor, porque o amor vai buscar sempre a edificação do corpo. Os dons devem servir para esse único propósito que Paulo está falando aqui, para edificar. Senão não tem sentido. Para que o Senhor daria dons à sua igreja, ao seu povo, se esses dons não fossem para a edificação, para servir aos outros, né? Para servir o seu irmão. Se não servir, então eles não terão nenhum valor. Estamos falando sobre esses dons que Deus nos deu, que nos tornam capacitados para servirmos a Deus, servirmos ao próximo e não, como muitos entendem, para usar esses dons para nos sentirmos superiores. Que o Senhor te abençoe e te faça refletir a importância de prestar culto a Deus, usando os dons, os talentos, mas fazendo tudo isso com um único objetivo, para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Deus te abençoe.